mais um Dirigindo Vendas com ela, a nossa CEO Automotive, ela, a CEO do portal maravilhoso que adoramos, Automotive Business. É uma honra tê-la conosco aqui. Paula Braga, seja muito bem-vindo em nosso programa. Cris, querida, eu que agradeço, é uma honra enorme estar aqui com vocês, batendo esse papo, adoro falar desse tema, então acho que a gente vai trazer e trocar muita figurinha e trazer uns insights legais para o pessoal. Então tá bom. Paula, vamos falar um pouquinho aí da sua trajetória. Você é uma jornalista, certo? E vamos conversar um pouquinho sobre o nosso setor, já que a gente está falando de liderança feminina, nós estamos falando em diversidade. Eu vou passar só alguns indicadores bem rapidinho, que é para o pessoal se situar. Segundo o IBGE, as mulheres, infelizmente, ainda são minoria nos cargos de liderança, representando apenas 38%. Sendo que a população recenseada agora é de metade da população brasileira são mulheres. E no nosso segmento, apenas 38 mulheres. Nos cargos de liderança, Paula, isso é para lá de irrisório, as mulheres não passam de 20% de líderes, e se nós segmentarmos por regiões, isso fica, você acaba tendo uma estratificação bem mais, como que eu posso dizer, chocante. Em alguns estados, você praticamente não tem lideranças femininas. Então, eu vou dar só um exemplo. Eu fui a primeira gerente de concessionárias do Brasil, mas isso já fazem quantos anos? Isso foi no final de 99, início dos anos 2000, com o projeto FNAI, quando o projeto FNAI veio a PDI, que era aquela empresa inglesa que trouxe o projeto de FNAI para as montadoras brasileiras, isso final de 99, eu, na ocasião, era uma vendedora Fiat, a concessionária que eu trabalhava vendendo 1000 carros, aquelas realidades que hoje não existem mais, né? E eu fui uma das escolhidas pela montadora, entre vários no Brasil. Quando acabou, ficamos um mês na fábrica. Quando acabou, eu fui promovida para gerente de FNAI, depois gerente geral, diretor, enfim. Mas isso já fazem quantos anos, né? Eu praticamente não vamos contar a nossa idade aqui, hein? Não, mas peraí, desde 1900 e bolinha. E eu era bem mocinha, vou falar que eu era bem mocinha, pronto. Foi assim, uma carteirada que o meu patrão deu no mercado, né? Muito resultado. A carteirada, primeiro eu dei a carteirada com resultado. E ele bancou. Mas isso é uma exceção, Paula. Não tem, até hoje não vejo meninas querendo me substituir. Cadê as meninas aí para entrar no meu lugar? Não tem, elas não têm interesse. E olha que eu dou oportunidade, hein? Aqui na Acta é tudo mulher, é mulherada para todo lado. E olha que é engraçado, né? Você trouxe várias questões importantes para a gente debater aqui. E a última pergunta que você fez é: cadê essas meninas, né? Então é uma pergunta que fica aí para todo o setor. Eu, na verdade, falando um pouco da trajetória, todo mundo acha que eu sou jornalista, é muito bom isso, né? Eu sou formada em administração, o fato de liderar um veículo de comunicação, né? A gente acaba tendo essa impressão, né, da formação do jornalismo, mas eu sou pós-graduada em comunicação, enfim, e tô na Automotive Business desde sempre, né? Então, ela foi fundada em 1995, comecei jovenzinha lá, e hoje estou na liderança aí da nossa plataforma de conteúdo, nosso veículo de comunicação. E é um veículo que, na verdade, está focado e voltado para lideranças do setor automotivo nesse ambiente B2B, no ambiente de negócios, né? Então, a gente tem um grande estudo aí, que é o Diversidade no setor automotivo. A gente tem um recorte importante, faz 5 anos que a gente tem um projeto de diversidade bem robusto aí no setor automotivo, e a gente vem debatendo muito esse tema, né? Especialmente de gênero, que é onde a gente tem aí a nossa voz ativa, né? E é interessante porque você trouxe esse número de 38%, né? Acho que mais nessa parte de concessionárias, de pós-venda e tudo mais. Quando a gente vai para o ambiente de B2B, esse número é muito menor. A gente está falando aí em 20% só
de mulheres, né? 21%. Desde 2017, quando a gente começou nosso estudo, a gente tem aí essa variação entre 21% e 19%, que foi o ano passado, de participação feminina, né, no setor automotivo como um todo. E quando a gente vai para cargos de liderança, faz esse recorte também, presidência, vice-presidência, alto escalão, a gente está falando aí em ter 12% e gerência 20%. Então são números muito baixos, né? A gente percebe que existe uma maturidade do setor automotivo, as empresas passaram a discutir mais o tema, passaram a investir mais, né, em políticas, em ações, para que a gente conseguisse ampliar um pouco, né, a diversidade dentro do setor automotivo, e isso falando de tudo, não só de gênero, né, de etnia, enfim. Mas a gente tem aí, acho que uma questão importante. Primeiro, né, eu acho que as empresas estão começando, se a gente pega o recorte de entrada no setor automotivo, desde os cargos de trainee, estagiários e tudo mais, a gente tem uma boquinha de hierarquia, a gente percebe que a gente já tem 50-50 aí, né? 50% homem, 50% mulher entrando. Essa boquinha cresce bastante, em conselho a gente tem aí, sei lá, 2%, é muito baixo o número, né? Mas a gente já começa a ver uma equidade nesse comecinho, né, de carreira, o que é muito bom. Estamos conseguindo atrair, mas não estamos conseguindo reter, né? Porque esse número não está crescendo. A gente tinha, em 2017, 21% do público feminino e agora 19%. Claro que houve uma pandemia aí no meio, uma crise, né? Na pandemia as mulheres foram muito sobrecarregadas, muitas abriram mão dos seus trabalhos e acabaram, né, saindo. Mas, enfim, temos várias questões aí para se resolver, né? E uma delas, por curiosidade, é a diferença salarial. Né? A gente tem aí hoje a mulher mais bem paga do setor automotivo, ela já ganha 40% menos que os homens, e a média salarial é aí de 15%, né? De diferença. Na área, eu vou discordar. Permita ser a voz da discórdia. Vou discordar. Na área comercial, o que vale é o resultado. Eu aqui, se é homem, mulher, se é cachorro, se é papagaio ou robô, quem vender leva. Então, na área comercial, gente, eu vou falar uma coisa, eu adoro a profissão de vendedor, eu sou uma vendedora, assim, de alma, né, de alma. Eu gosto de atender cliente, gosto de vender e é lógico, sim, eu nem fico falando das nossas performances lá atrás, porque quando você fala para um cara que você vendia 60 carros, e hoje uma concessionária vende 30, uma concessionária, ele fica olhando para você e fala assim, mas eu vendia então. Era um outro mundo. Era outro mundo. Você corria muito, não tinha espaço para reclamação. Os meus, eu agradeço muito aos meus gestores bem ruins, eles eram assim, hoje em dia olhando para o que tem no mercado e o que tinha, eram figuras bem diferentes, né? Autocráticos, autoritários e de pouquíssimo diálogo. E é a vida que segue. Eu não quero nem saber quem é que está ali mandando. Funcionava naquela época, né? Exatamente. Eu vou fazer a minha parte. E assim foi. Então, dentro do ambiente aqui, na área comercial, homem, é mulher, não importa, ganha a mesma coisa. A gente não tem essa discrepância, ainda bem. Hoje, né, na atual situação, na atual momento da minha carreira, eu não tenho esse tipo de problema. Não vou ganhar nunca menos que um outro diretor. Esquece que você está à frente da operação e tem muito tempo de mercado. E também não tive esse problema logo no início, porque eu vim de vendas. Então, eu ganhava comissão e continuei ganhando comissão. Mas, de fato, isso é uma realidade e existe aí um descompasso entre o salário da mulher e do homem. Eu vou falar do Grupo Acta, por exemplo, que é o meu ecossistema aqui. O Grupo Acta, eu tenho mulher para todo canto, inclusive no pós-vendas. As consultoras técnicas são todas mulheres. Eu só não tenho mulheres aqui nas células de manutenção, infelizmente. Porque cadê as meninas dentro do Senai fazendo mecânica? Não tenho essas meninas, então eu não consigo colocá-las nas células de manutenção. Mas o resto é tudo mulherada ganhando a mesma coisa. E os homens, se venderem menos,
se entregarem menos, vão ganhar menos que as mulheres. Então, é um esquema bem meritocrata. Mas eu reconheço que existe esse problema. Agora, Paula, eu sou das antigas, né? Então eu sou aquela vendedora raiz. Também, hein? Sou aquela vendedora raiz que detesta o mimimi. Ai, Jesus amado. Eu sou mulher, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu não gosto desse discurso, né? Podemos dizer que eu sou até um pouco politicamente incorreta por não gostar desse discurso, porque eu cresci num ambiente masculino, competitivo, e fui alçando barreiras. Apanhei que nem cachorro de rua, apanhei muito. Eu devo reconhecer que lá atrás eu tinha que matar um leão por dia para mostrar que eu era melhor, fazia melhor do que as outras figuras masculinas que entregavam bem menos do que eu, mas isso para mim foi bom. Eu não vejo isso de uma maneira negativa. Hoje, uma mulher, para escalar dessa forma, ela, não sei se as meninas não querem enfrentar. Eu gostaria de ter um feedback seu. O que você acha esse desinteresse? Cadê essas meninas? Porque mesmo as minhas vendedoras aqui são maravilhosas, são performáticas, vendem muito, são incríveis. São assim, a gente entrega um resultado aqui fora da casinha. Pergunta se alguém quer ser gerente. Eu acho que a gente tem várias discussões aí, né? Esses recortes que a gente traz, eles trazem muito a radiografia do setor, né? E é engraçado porque você trouxe um recorte que eu também vivi, né, há uns 10, 15 anos, que era, na verdade, um modelo de gestão das empresas muito hierárquico, né? A gente tinha ainda uma presença masculina muito, muito maior, e olha que ela é gigantesca hoje em dia, né? E a gente não se discutia muito diversidade. A mulher, ela simplesmente não tinha oportunidade, e a gente acabou tendo uma leva de executivas hoje em dia que vieram aí com essa casca dura de tudo que viveram. E é uma pena, porque no fundo, né, eu acho que essa discussão de diversidade nos permitiu abrir espaço para um debate onde a mulher é colocada em outro lugar, onde a mulher tem mais oportunidades, é mais respeitada. Né, a mulher, até o nosso estudo traz esse dado também, ela se prepara mais do que o homem, ela estuda mais do que o homem hoje em dia. Né? Exatamente. Então a gente tem aí uma mudança cultural acontecendo dentro das empresas. As empresas entenderam que esse modelo, né, acho que hierárquico e tudo mais, não vai fazer mais sentido. Não funciona, não mercado funciona. Que está acontecendo, né? Naquela época, você estava falando, a gente vendia 60 carros e tudo mais. Aquela época, se você pegar, a gente teve um evento que estava programado numa pré-crise lá atrás, para a gente discutir os 5 milhões de carros que a gente produziria. Exatamente. A gente terminou em 2,1, não dá nem para pensar em vender tanto. A gente tem a mobilidade entrando aí como pauta mais recente, cada vez mais robustas, que a gente está falando de car sharing, a gente está falando em outros modelos, né, de uso do carro, onde muitas vezes a pessoa não compra, muitas vezes a pessoa aluga, muitas vezes a pessoa simplesmente, né, usa o Transformação completa. Transformação completa. Então a gente está nesse momento de transformação e aprendendo a olhar o que tinha de bom ali, né, tirar aquilo que não funciona mais hoje para remodelar. Mas essa remodelagem das empresas demora, né? É uma mudança cultural interna. Né, não só de gestão, não só da liderança. A liderança, o ano passado, até ontem, né, não ano passado, mas até ontem, tinha que ter todas as respostas, não podia errar, você planejava para não errar. Hoje, você tem que errar para planejar, para ir planejando. Isso, então, tentativa e erro, isso mesmo. É uma bagunça. Então, eu acho que as mulheres, hoje em dia, elas começam a ocupar um espaço que muitas executivas, né, que passaram por isso que você contou e tudo mais, começaram a abrir espaço. E a gente tem, eu acho, essa missão, essa responsabilidade de seguir abrindo, de seguir tendo esse debate para que seja um ambiente melhor para as mulheres. Onde estão essas meninas? A gente tem que buscar. A gente tem um problema cultural enorme aí também,
das mulheres e as meninas terem esse apoio para ingressar no setor, elas entenderem o que é o setor. Porque quem olha de fora muitas vezes tem medo de entrar. Muitas vezes os pais não apoiam as meninas a fazerem um curso de mecânica e entrarem, né? Existe aí, eu acho que um ruído que precisa ser esclarecido de que o setor automotivo precisa da mulher, tem espaço, a mulher é respeitada, tem oportunidade, e é um trabalho de formiguinha, mas que é importante. A gente, em Automotive Business, começa agora a mergulhar muito nessa base, que é ir para o Senai, ir para as escolas e dizer, olha, né, a gente está formando um grupo de influência, inclusive, para que esse ano a gente comece a desbravar e dizer, o setor precisa de vocês, venham. Você sabe, Paula, que eu tô lutando contra isso há tantos anos sozinha, e ver você falar isso é um alento, porque eu sempre fui, não feminista, não é isso, mas eu sempre achei, eu falo assim, eu não quero ser secretária executiva. Na minha época de 18 anos, as meninas queriam ser secretária executiva, eu queria ser um executivo, e eu fiz por merecer, estudei, fiz administração, economia, e a vida fluiu. Quando eu entrei em automóvel, eu sempre fui uma vendedora, saí de banco para entrar em automóvel a convite do dono da concessionária, seu Gabriel Baida, e as coisas fluíram, assim, o resultado, por isso que eu falo, quer dar carteirada? Carteirada é o resultado, mimimi não adianta, conversa, é o resultado. Então, o resultado deu lá a carteirada, porque você fica desnivelado comparando com os demais, a meritocracia das vendas, do empenho, do comprometimento, da dedicação, do estudo, do esforço pessoal de cada pessoa na vontade dela crescer, porque sucesso dá trabalho. Não é isso? Sucesso dá trabalho. E se você sucesso dá trabalho. Você é CEO do portal que nós adoramos, todo mundo. A Paula Braga. Você fica aí olhando para cima, viajando? Não, você deve ter uma agenda completamente atribulada e todo dia você não consegue nem piscar. Tem a inteligência artificial, a 5G. Tenho certeza absoluta que você, com o teu time, já está pensando como vai ser daqui 3 anos para manter, inclusive, o teu modelo de negócios. Então, essa... Né? Exatamente. Eu acho que essa mentalidade vencedora, anti-mimimi, anti-frágil, por isso que eu sou, às vezes, até uma voz dissonante das outras vozes quando falam de realidade. Eu não quero que a menina tenha mais oportunidade por ela ser menina. Eu quero que ela queira ter, que ela queira ter sucesso, que ela queira ser forte, ela queira enfrentar, ela queira ser antifrágil. Se ela precisar de qualquer coisa, eu tô aqui, Cris Aragoni, meu Instagram, eu fico fazendo coisa de Nárnia, né? E vídeos que não acabam mais. Pode entrar de graça, mentoria, pode me ligar, porque a gente tem essa vontade de você expandir. Eu queria ter aqui várias outras diretoras, várias outras gerentes, mas eu não consigo nem achar essas meninas para poder promover. Isso é bem frustrante, viu, Paula? Nós vamos achar. Eu acho que a gente tem que começar a... Eu vou estar aposentada. Não vamos. A gente tem que correr com tudo isso. A gente, do nosso lado, também tem essa preocupação de ver esse número crescer, né, de ter mais mulheres. Hoje, para você ter uma ideia, na área de engenharia, pensa, é o coração que pulsa lá do produto, sim, né? Sim. Aí que é feito. A gente só tem 4% de mulheres. Nossa! Então, existe aí um trabalho muito árduo para ser feito, né? As montadoras têm feito trabalhos muito legais para atração da mulher, para promoção da mulher internamente, para trabalhar essa carreira lá. Então, as coisas, se a gente olhar 10 anos atrás e agora, já mudaram bastante. Mudaram. Mas a gente não consegue ter um radicalismo 50-50 de uma hora para outra. Né? Eu acho que tem um... Não, quando eu ia avaliar, Paula, eu ia avaliar um carro, só me dá a chave, por favor, isso há 20 anos atrás, o cara olhava pra minha cara, essa menina aí vai ver meu carro, essa menina entende de carro. Eu sofri muito preconceito, hoje não tem mais isso. Mas tudo bem, eu entendo, era como era daquela época. Nós trabalhamos para poder chegar no dia de hoje e ser diferente no dia de hoje, para que outras pessoas sofram menos. É assim, o mundo gira. Hoje um cara
que vive numa comunidade do Brasil carente, vive melhor do que o príncipe da Inglaterra de 200 anos atrás. Então, o mundo evoluiu, graças a Deus, né? Então, nós não temos tempo para parar para discutir a morte da Bezerra do que foi. A gente tem que avançar. Agora, Paula, deixa eu perguntar uma coisa. Como que surgiu essa ideia desse portal incrível? Eu lembro que vocês fizeram toda a divulgação pelo LinkedIn, não foi? Porque eu acompanhei assim, o briefing de vocês, eu acompanhei os sonhos, você colocou bastante históricos, que isso era uma coisa que vocês já haviam pensando há muito tempo, não é isso? Fala um pouquinho do portal. A Automotive Business, na verdade, ela foi lançada, inaugurada, nasceu em 1995, foi o Paulo Braga, meu pai, quem fundou, ele é jornalista, né? Teve a carreira toda no setor automotivo, na área de comunicação, e desde lá, em 99, mais ou menos, a gente o Automotive Business foi para o ar. Ele foi muito mais com uma intenção de atualizar o mercado e também promover os nossos eventos. A gente fazia muito evento naquela época, evento de negócios, né, para as lideranças e tudo mais. E isso, na verdade, só foi crescendo. Em 2008, a gente lançou a nossa revista, né, revista impressa. Você vê como a coisa é rápida, porque hoje em dia não existe mais o impresso. Não existe mais. Tá? A gente lançou a nossa revista, os nossos eventos, a marca Automotive Business começou a se fortalecer. Foi nessa hora que eu fiquei muito mais ativa, porque eu já estava mais madura, já estava mais preparada para tudo isso. Trabalhei a vida inteira em Automotive Business, o que foi muito bom. Pude ver essa evolução toda dentro do setor automotivo, né? E daí a gente, claro, começou a ter uma nova crise, que é aquela crise. Para onde vai o mundo editorial? Vai morrer rádio, vai morrer revista, vai morrer tudo, né? Veio a internet e tudo mais. E isso foi um tabu muito tempo, né? E foi nessa hora que a gente começou a olhar mais para frente, né? E falar, putz, o que vai ser amanhã? E começar a entender que era uma questão da gente realmente ir testando, ir acompanhando o mercado, porque ninguém tinha essa resposta. Ninguém tinha esse case formado, né? E daí a gente foi muito nessa onda de também entender lançaram a nova plataforma, né? Porque eu lembro que mudou completamente. Lançamos uma nova plataforma e esse ano, vou contar aqui, a gente tem uma nova versão a gente veio com uma plataforma novinha, a gente não para, né? Acho que não pode parar. Nem permite. O ABX, que é o nosso grande evento, que a gente lançou em 2019, também foi uma evolução dos eventos, porque a gente passou a oferecer muito mais experiência. A gente veio com essa pegada de colocar vários palcos com conteúdo ao mesmo tempo, colocar um evento silencioso, todo mundo no fone. E isso era uma novidade para o mercado. Então, a gente vive buscando aí caminhos para sempre estar inovando antes de todo mundo. E esse ano foi um sucesso, né, Paula? Porque a turma tava com saudade, não tava? A turma tava com saudade de se encontrar. Foi bem assim, bacana. Emocionante ver as pessoas se abraçando. Mas o lance é esse, é você estar sempre antenado, é você se permitir testar, é você se permitir estudar muito, né? Estudar muito, ter muita referência e não ter medo de errar, porque não tem uma fórmula pronta, né? Eu acho que você precisa ir encontrando a tua fórmula, assim. Então... Ô, Paula, você que vem do mercado editorial tradicional, né? Um portal tradicional. E eu sou aquela que eu acho que as redes sociais deram voz ao indivíduo. O poder saiu da mão das grandes corporações e entrou aqui para o indivíduo. Então, a Cris Aragona, eu tenho a minha audiência, eu tenho um vídeo lá que tem 150 mil visualizações. Você cria a sua audiência e não... É como se o poder tivesse saído das grandes corporações, mas nós já estamos vendo também uma grande mudança, inclusive nos mercados editoriais e no tráfego, por conta da inteligência artificial. Eu tô terminando uma pós em neuromarketing, né, neurociência. A gente não pode parar, tem que estar sempre estudando. Fazendo uma agora também, ó, coincidência. Tô fazendo, tô terminando de fazer meu projeto de neuromarketing, enfim. E eu tô um pouco impressionada com essas ferramentas de inteligência artificial. Não sei se você já se debruçou nesse tema ou se você já está com o seu radar olhando para isso. Exemplo, vamos lá. O ChatGPT, ele tem
o ser humano vai parar de pensar? Eu não gosto, sabia? Eu não gosto de você colocar um tema de redação lá e a inteligência artificial fazer uma redação do Enem em 10 segundos. O ser humano tem que pensar, a cabeça tem que pensar, é um músculo, é uma máquina que tem que pensar. O que você pensa disso, Paula? Eu acho de arrepiar, assim, quando você pega, né, essas evoluções, o Google deve estar também arrepiadíssimo com essas novidades, mas eu entendo que, assim, se a gente pegar a nossa experiência, a gente começou lá atrás, não existia celular na nossa época, na nossa infância. Hoje você pega uma infância que já nasceu mergulhada no celular. Essa evolução tecnológica, talvez ela impacte muito mais a gente, a nossa geração e a geração ainda mais velha, do que essa geração que está vindo. Essa geração que está vindo, ela vai ser estimulada a entregar uma outra inteligência, né? Não é que ela vai emburrecer. Eu acho que eles vão ter outros desafios e a gente tem que acompanhar isso, e é trabalhoso a gente seguir sempre se atualizando, mas eu entendo que vão vir outras profissões, outros modelos de estudo. Você vê, a gente pega hoje, tem estudos que já falam que um adolescente hoje, ele na carreira dele vai passar por 4 a 5 profissões diferentes. Isso era impensável na nossa época, né? Exatamente, eu tô há 25 anos na mesma empresa, em 2 CNPJs, 25 anos em 2 CNPJs, praticamente mudança nenhuma. Negócio de família, ou que você seja empreendedor, mas hoje é impossível você pensar isso, né? A gente percebe, que a tendência é muito mais você trabalhar até para várias empresas, concorrentes, inclusive, você ter o seu CNPJ, trabalhar, muitos profissionais trabalham dessa forma, né? Especialmente na área de comunicação. Então, assim, eu entendo que a gente, com a nossa experiência, tem esse medo e essa preocupação de, aí, ninguém vai pensar, né? Mas essa geração nova, eu acho que já vem mergulhada com esses novos desafios que eles vão ter que entregar, né? Porque... eu vou olhar, eu sou muito aberta, inclusive eu tenho um programa de renascimento digital que fala disso, mas isso me deixou um pouco incomodada. Nada me incomoda, eu sou daquela que eu quero ver o Spock, a Enterprise, o carro voador, que em 2026 a Embraer vai homologar. 2030 nós já teremos aí os veículos elétricos, né, de pouso e decolagem vertical pelas cidades, né, que é uma mobilidade urbana, enfim. Eu amo, mas isso me deixou incomodada, porque o ser humano ele tem que saber escrever, tem que saber pensar, ele tem que ler. A leitura, ela movimenta os nossos circuitos cerebrais, a gente vê isso muito na neurociência. Então, ele alimenta, ele movimenta, ele nos ensina a imaginar a palavra, ela cria a realidade. Então, quando você está, por exemplo, escrevendo um livro, uma história, você imagina aquela realidade. Então, isso me incomodou. De tudo isso é uma coisa que me incomodou, mas você tem que tomar atenção. Eu coloco uma camadinha a mais aí, né? Se a gente pegar também essa parte de relacionamento, hoje, o que se exige de uma liderança? E daí fica essa questão, como vai ser a liderança? Como que esses jovens vão liderar amanhã se eles não conseguem ter um relacionamento ao vivo? Boa, né? Boa, então, isso assim, mesmo, boa. Como que boa. você vai conseguir interpretar emoções, ser um líder humano, né? Se você hoje vive num ambiente digital. Esse é um grande desafio para boa, exatamente. Conexões emocionais. Somos seres emocionais. Nos conectamos por emoção. Se o cara não sabe conversar com o colega, daí danou-se. Deve ter que ficar todo mundo em casa. Namora 3, 4 anos pela internet, nunca conheceu a pessoa e se apaixona no mundo digital. E daí, quando você vai cara a cara, você não consegue dar oi. Então, assim, existe um problema, eu acho que de comunicação, de relacionamento, de você colocar suas emoções para fora e parar de ser esse seu personagem que você cria, né? Na internet, e você tentar ser você completamente, né? Você trouxe a questão de sucesso, e eu estou fazendo uma pós de neurociência também, e ontem eu estava tendo uma aula que a pergunta foi interessante para se refletir. Você precisa, até resgatando o que você estava falando, né? Ser feliz para ter sucesso, ou você precisa ter sucesso para ser feliz? Né? Entendeu? Essa é a grande pergunta. E daí vem aquela questão que você estava abordando. As pessoas, essa positividade, essa vontade de querer, tudo isso te leva ao sucesso. É natural que você tenha que ser feliz para ter sucesso. Meu patrão fala isso, é a vibe.
Ele fala, Cris, você não E muita sorte, gente está fazendo o contrário, né? Parece que você tem que ter o sucesso, você tem que ser influencer nas redes, você tem que ter gente, você tem que ter tudo. E no fundo, é o contrário. Não é isso que vai te trazer a felicidade. Exatamente. Ah, que legal. Ô, Paula, e fala dos números aí do teu portal. Eu sei que ele deve ser muito acessado, porque assim, nós nos recorremos do portal para ver novidades. Eu faço a minha newsletter aqui interna e muita coisa eu pego a newsletter da sua fonte jornalística. Os números cresceram muito, tenho certeza. Cresceram bastante. Cresceram bastante. Falar. Igual você falou, a gente tem essa inteligência tecnológica, né, que muitas vezes nos dá medo. Acho que a internet nos permite mensurar, coisa que a revista não permitia, né, o mundo impresso não permitia, você não sabia como você impactava tantas pessoas, era difícil. Hoje, esse mundo digital, ele é totalmente mensurável. Mensurável. Né? E para a gente, a nossa mudança de plataforma, né, de linguagem desses 2, 3 anos para trás, que agora a gente também vem com uma nova linguagem, é para acompanhar muito o que as marcas começam a exigir, né? Que é esse relatório do que está acontecendo realmente, você entregar cada vez mais o alcance das notícias, das propagandas, das veiculações, das ações promocionais, de uma forma muito certeira, né? E a gente tem hoje, eu não tenho os números muito de cor aqui, mas a gente teve o ano passado, se não me engano, de 6 milhões de acessos. A gente tem não, são números bem robustos que eu dei uma pesquisada ontem para a gente conversar. Eu dei uma pesquisada. Você sabe que a pandemia ela antecipou tendências em 10 anos, né? O próprio home office foi antecipado em pelo menos 10 anos. Eu acho que nós teríamos isso só em 2030 ou pós-2030 e hoje todo mundo trabalha de casa. E nós aqui, sofremos bem pouco ou quase nada, porque já era uma empresa digital, muito enxuta, muito digital, muito rápida, enquanto as outras concessionárias ficaram olhando para ver o que acontecer, desmaiando dentro da loja, a gente estava vendendo. Então, isso nos facilitou o mundo e só aprimoramos o que os desenvolvedores estão entregando. Essa turminha aí das startups, essa turminha do digital, tá sempre, cada hora é um que me liga, Cris, eu tenho um aplicativo, Cris, e dentro do possível eu vou colocando tudo que eu gosto mesmo. Mas eu acho que o humano, nós humanos, né? Nós humanos... Nada substitui essa relação. Exatamente, com tantos erros que somos aquela raça que nem sequer não cansa de errar e de cometer erros históricos, mas somos os donos do planeta, vamos dizer assim, temos que ter responsabilidade e temos que melhorar a nossa vida como humanos. Porque a tecnologia evolui, a tecnologia é maravilhosa, mas a tecnologia, se não te servir, ela não serve para nada. Não é isso? Eu estou errada. É aquela história, os dados hoje viraram ouro, né? Muito mais do que o próprio ouro, diria, né? Isso. É um perigo ao mesmo tempo, né? Porque a gente precisa entender que, né, a partir do momento que seus dados estão disponíveis, quem tem acesso a esses dados tem um poder na mão que, né, imensurável. Se você começa a pensar nessa tendência a se colocar chip nas pessoas, a você começar a estudar a emoção das pessoas na hora que ela está... Paula, estudando neurociência com medo, não tá? Não, é de arrepiar, né? E você começa a pensar, onde vamos parar? Porque você começa a controlar a humanidade. Você começa, dá um medo. É uma loucura se a gente não tiver responsabilidade com tudo isso. E você trouxe um lance importante nessa conversa, que foi sobre veículos de comunicação. Cada marca começa a criar teu canal hoje. A internet permitiu isso, né? Então você percebe, vocês têm a comunidade de vocês, as próprias montadoras têm as comunidades. E qual que é o papel do veículo nisso? Porque antigamente o veículo tinha muito esse papel, além de informar, de conectar, né, as marcas com o ecossistema. Né? Hoje o ecossistema está disponível para todo mundo, mas tem uma coisa que ninguém tira, né, de um veículo de comunicação, que é a credibilidade do conteúdo. Todo mundo precisa de uma fonte, especialmente uma fonte confiável, especialmente no meio desse mundo de fake news, que você vê que tem sempre, né, lado bom e lado ruim tudo isso.
E eu acho que os veículos têm esse papel, né? De ser essa fonte, de trazer cada vez mais matérias e conteúdos exclusivos para que a gente fomente debates como esse que a gente está tendo aqui, né? E, enfim, eu acho que não há algo que substitua o outro, né? Por mais que você tenha a sua comunidade, você precisa ainda de um veículo para oferecer o teu conteúdo num espaço neutro ali, né? E as pessoas terem acesso, enfim. Paula, que honra. Olha, olha, vamos marcar muitos, viu? Porque eu adorei conversar. É um assunto que se estende. Eu acho que tem cardápio nesse assunto. Mulherada inteligente, estudada, antenada desse mundo automobilístico, dessa indústria que adoramos. Eu vou encerrar o podcast e vou te agradecer imensamente. É uma honra enorme tê-la aqui conosco no Dirigindo Vendas. Gostaria... Já fica o convite para o próximo, vamos estudar um tema, e parabéns pelo trabalho, parabéns pela condução do trabalho, pelo conteúdo que vocês entregam, pelo respeito que vocês têm pelos seus leitores e pelos temas que você, pessoalmente, na sua pessoa física, está engajada, tá bom? Querida, super, um beijo. Obrigada, amei, obrigada pelo convite, foi um prazer, uma honra aqui com vocês. E vamos seguir aí debatendo. Preciso trazer você pro meu podcast também, pra gente conversar. Vem, vamos fazer. Vamos atrás dessas meninas. Eu vou fazer um programa aqui. Vamos achar a menina da concessionária. As meninas automotivas, é o nome do nosso projeto que a gente vai... Isso aí, então eu vou falar as meninas automotivas. Quero achá-las todas. Querida, muito obrigada. Um beijo.